coisas que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025. Se você está chegando por aqui no canal agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Inara. Por aqui eu compartilho um pouquinho da minha rotina morando sozinha, dicas de organização, planejamento financeiro também. Tenho certeza que você vai amar me acompanhar por aqui, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e hoje eu vou te contar 8 coisas que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025. Eu vi esse vídeo rolando em alguns canais que eu acompanho e eu achei super interessante de trazer aqui para vocês, até como uma forma de reflexão, para a gente refletir sobre os nossos gastos ao longo do ano. Muitas vezes a gente compra coisas das quais a gente não precisa, que nem faz muito sentido pra gente, mas talvez até por ver outras pessoas consumindo aquilo, a gente acredita que a gente precisa comprar e ter também. Então eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Eu nos últimos anos tenho vivido uma fase de rever muito os meus gastos, de rever as coisas nas quais eu coloco o meu dinheiro, né? Nos últimos anos eu venho aí no processo de quitação da minha casa própria, né? Que tá quase finalizando agora, mas foram anos de muita dedicação, anos de realmente pensar muito nos meus gastos para conseguir economizar, poupar, para realizar esse sonho. E nesse processo eu aprendi de fato a olhar com mais carinho para o meu dinheiro, sabe? Ver para onde de fato ele tá indo, porque a gente trabalha tanto e às vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas que a gente nem precisa, coisas que não são importantes pra gente, mas que às vezes por ver outras pessoas consumindo, a gente sente que precisa ter aquilo também. Então é isso que eu quero provocar no vídeo de hoje, a gente refletir sobre os nossos gastos, né? Agora que 2024 tá chegando ao fim, vai começar aí um novo ano, uma nova oportunidade, né? Da gente repensar os nossos gastos, você que tá aí às vezes endividada, às vezes não sabe como cortar ali um pedacinho do seu orçamento para de repente conseguir quitar essas dívidas e investir esse dinheiro, construir a sua reserva de emergência, por exemplo. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos lá. Olha só, a primeira categoria que eu coloquei aqui, né, a primeira coisa que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025 é com cosméticos em excesso. Eu nunca fui de ter mais de uma coisa de cada, né, eu sempre fui bem minimalista com relação a cosmético, maquiagem. Então, por exemplo, eu tenho um perfume, eu tenho uma base, um pó, e aí eu realmente só compro quando esses itens estão acabando, né? Então, nesse final de ano eu precisei fazer uma compra relativamente grande, então eu precisei comprar meus itens de skincare, que já faziam algum tempinho, tinham acabado, eu não tinha comprado ainda, mas eu tava esperando a Black Friday para conseguir comprar com desconto. Mas falando sobre cosméticos especificamente, eu sei que tem muita gente que gosta, né, de ter mais de um, mais de 2 itens, mais de 2 perfumes, mais de 2 bases, enfim, né? E aí fica com aquele monte de coisa acumulado em casa, e eu tenho certeza que se você é esse tipo de pessoa, se você abrir a sua gaveta da penteadeira agora e for olhar suas maquiagens, eu tenho certeza que pelo menos uma ou outra coisa aí já tá vencida porque você não deu conta de usar. Então eu quero provocar essa reflexão que muitas vezes a gente não precisa de tanta coisa assim, né? Às vezes é muito mais interessante, às vezes você até investir em um item de maior qualidade e aí quando aquilo estiver acabando você compra outro, do que comprar várias coisas baratinhas que só vão ficar acumulando, né, ocupando espaço e vencendo porque você não vai dar conta de usar no prazo, né? Então rever isso aí, abre sua gaveta de maquiagens, dá uma olhadinha em tudo, sabe? Faz aquela limpa e se compromete, de repente em 2025, se você é aquele tipo de pessoa que tem um monte, né, tem vários perfumes, tem vários itens de maquiagem, se compromete em 2025 não gastar dinheiro com essas coisas. Espere essas coisas que você já tem acabarem para depois você se planejar para comprar novos itens. Pode ser bem interessante pensar nisso. E a segunda coisa que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025 é com decorações sazonais. Não sei se vocês são assim, mas conheço pessoas que gostam de decorar a casa em várias épocas do ano, né? Então tem decoração de Halloween, de Páscoa, de Natal. Eu confesso que aqui em casa, a única época do ano que eu realmente gosto de decorar a casa é o Natal. Mas eu já tenho muita coisa de Natal. Inclusive, esse ano de 2024, eu não comprei nenhum item de Natal. Eu tenho só algumas capas de almofada novas, mas foi uma parceria que eu fiz, então eu de fato não investi o meu dinheiro naquilo, né? Mas eu não comprei nenhum item novo para decorar porque eu de fato já tinha muita coisa que tá funcionando, que tá em bom estado. Então eu não vi necessidade de comprar mais.
né? E, por exemplo, eu não tenho costume de decorar a casa no Halloween, na Páscoa, então eu não compro coisas para essas épocas do ano, né? Mas eu conheço pessoas que gostam de fazer isso, mas isso é uma opção minha no sentido de que eu de fato não gosto de decorar a casa nessas épocas e também porque é uma forma de economizar. Então eu prefiro ter decorações que vão me acompanhar o ano inteiro, né? Até ali dezembro, que é quando eu começo a decorar a casa para o Natal, mas eu prefiro ter essas decorações que vão me acompanhar o ano todo e que eu não preciso ficar comprando coisas novas, sabe? Então, essa é uma coisa que de fato eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025. E a terceira coisa que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025 é com assinatura. Sabe aquelas assinaturas de streaming, de aplicativos? Eu tinha muita coisa assim, gente. Teve época de ter, por exemplo, 3 serviços de streaming ali no meu cartão ao mesmo tempo. Então eu assinava a HBO, a Prime Video, a Netflix, e aí eu parei para pensar que, caramba, eu não consigo assistir 3 serviços de streaming ao mesmo tempo. Então o que eu fiz? Mantive uma só, e quando eu tô com vontade de assistir alguma coisa em algum outro serviço de streaming, o que eu faço? Eu cancelo esse que eu tenho, assino aquele outro, assisto o que eu quero, depois eu troco. Eu nunca fico com mais de uma assinatura ao mesmo tempo. E a mesma coisa vale para aplicativos no celular. Eu tinha várias assinaturas também, de programas de edição de imagem, programas de edição de vídeo. E o que eu fiz? Nesse final de ano, eu já sabia que na Black Friday, alguns desses aplicativos que eu assino, que são importantes para mim por conta do meu trabalho, tipo o meu editor de vídeo que eu edito no celular, eu sabia que ia rolar promoção no plano anual. Então, o que eu fiz? Eu me programei para assinar esse plano anual com desconto. Então, foi super bacana porque eu consegui um desconto incrível e aí eu já tenho a minha assinatura para o ano todo. Mas de coisas que de fato eu preciso, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem algumas assinaturas aí no seu celular de aplicativos que você nem usa mais. Se você assinou, colocou ali no cartão de crédito, nunca olhou de novo, vale dar uma olhada, sabe? Entrar lá nas suas assinaturas do celular, né, dos seus aplicativos e dar uma olhada se você realmente está usando tudo aquilo que você está assinando. Vale muito a pena fazer essa reflexão também, sabe? E aí, por exemplo, tem gente que assina Spotify, aí tem aquele outro também, né, que é o Music Unlimited, né, da Amazon, e às vezes você tá assinando 2 ao mesmo tempo e você não consome os 2 serviços ao mesmo tempo, então fica com um só. É uma maneira interessante e inteligente de gastar o seu dinheiro. E a quarta coisa que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025 é com móveis temporários. Esse é um erro que eu já cometi muito ao longo da minha vida, porque eu fui morar sozinha, né? Eu não tinha nada em casa e ao longo dos anos, né, morando sozinha, eu fui comprando algumas coisas. Então, eu comprei um guarda-roupa, eu comprei móveis para minha cozinha, e aí depois eu mudei de casa, o guarda-roupa não servia mais, os móveis de cozinha não serviam mais. Então, uma coisa que eu me prometi a fazer aqui com essa casa, que é a minha casa própria, né, é de fato não, e principalmente agora em 2025, não comprar móveis temporários, sabe? Uma mesinha, um negocinho. Eu vou, de fato, começar a juntar dinheiro, né, agora que eu tô terminando de quitar a minha casa própria, né, começar a juntar dinheiro para reformar a casa e fazer essas transformações que eu quero fazer. Porque às vezes a gente gasta dinheiro, compra um armário, compra uma mesa, e é algo que é temporário, você não vai conseguir manter aquilo, até porque às vezes você quer fazer um móvel planejado, por exemplo. Então isso é uma decisão que eu tomei de não gastar em 2025 com móveis temporários, né. Eu vou, de fato, começar a guardar esse dinheiro para que eu possa, daqui a algum tempo, né, começar a reformar minha casa e de fato fazer planejado do meu jeitinho. E a quinta coisa que eu não vou comprar em 2025 são louças avulsas. Esse é um erro que eu também cometi muito, principalmente quando eu fui morar sozinha. Aquele erro de você comprar, uma caneca tá bonita, vou levar para casa. Aí você vê um prato bonito, leva para casa, e aí você vê um copo bonito e leva para casa, ou leva 2, por exemplo, e aí você tem um monte de coisa que não combinam entre si, e aí você não consegue montar uma mesa posta completinha, porque
as coisas não conversam entre si, são totalmente diferentes. E até 2024, até esse ano, eram assim as minhas louças. Eu tinha um pouquinho de cada. Eu tinha 2 copos iguais, outros 2 copos iguais, eu não tinha um conjunto. Então, nesse ano de 2024, eu fiz uma limpa, né, nas minhas louças. Tem muita coisa embora. E eu comprei conjuntos completos. Então, por exemplo, eu comprei um conjuntinho de copos para minha cozinha com 6 copos iguais. Eu comprei um novo jogo de talheres, eu comprei um novo joguinho de xícaras de café, porque eu também tinha, tipo, 2 de cada. Às vezes eu até tinha comprado conjunto, mas quebrou, então ficou ali 2, 3 itens que não davam para montar uma mesa posta, por exemplo. Então essa foi uma coisa que eu fiz esse ano, né, que eu decidi investir o meu dinheiro esse ano, doei o que eu tinha e comprei itens completinhos. E esse é um erro que eu não quero cometer mais. Às vezes a gente comete, né, esse erro de ir numa lojinha de utilidades ou ali até naquela seção de louça e utilidade do mercado, e aí você vê uma caneca, nossa, é linda, vou levar. Ou você vê um copo lindo e pega ali 2, ou você vê um prato. E são coisas que não conversam entre si, você tá gastando o seu dinheiro, né, você tá mandando seu dinheiro embora, sendo que às vezes se você junta o dinheiro alguns meses ali, você compra um conjunto completo que você vai poder usar por muito tempo na sua casa, que você vai poder receber os seus amigos, a sua família. Então é outra coisa aí para vocês refletirem também. E a sexta coisa que eu não vou gastar o meu dinheiro em 2025 é com itens de papelaria. Eu já fui a louca da papelaria, gente, de comprar vários cadernos, de comprar vários bloquinhos de anotação, post-it, caneta. Tanto é que eu tenho um guarda-roupa aqui que eu tenho um monte de caderno. E eu não comprava caderno, sabe? Você usa 2 folhas do caderno, usa 5 páginas do caderno, aí você já quer comprar outro que você vai usar para uma outra coisa. Então, eu prometi para mim mesma que em 2025 eu vou usar os itens que eu já tenho aqui em casa. Então, eu já tenho alguns cadernos que, por mais que estejam usados, tem muita folha em branco ainda que dá para usar. Então, eu me prometi não comprar itens de papelaria em 2025, justamente para usar as coisas que eu tenho aqui em casa até o final, até elas acabarem. A sétima coisa que eu não vou comprar em 2025 são roupas da moda. E o que eu quero dizer com isso? É aquele vestidinho que eu vi lá na loja e ele é amarelo fluorescente, verde fluorescente, não combina com nada no meu guarda-roupa. E hoje, quando eu olho para o meu guarda-roupa, eu vou confessar para vocês, eu tenho muitas estampas diferentes, muitas cores diferentes, eu gosto de roupa colorida, mas muitas vezes uma coisa não conversa com a outra, sabe? E às vezes eu fico até ansiosa e nervosa de pensar no que eu vou vestir hoje. Então, uma das coisas que eu quero fazer em 2025, e eu vou compartilhar com vocês, é começar a montar um guarda-roupa mais inteligente, investir em peças de maior qualidade e atemporais, que combinem e conversem entre si. Isso é uma coisa que eu quero mudar, que eu não comecei a fazer isso ainda, mas eu quero mudar em 2025, começar a me vestir melhor e comprar peças que de fato vão ser duradouras e que conversem entre si, que eu possa montar várias combinações com aquela mesma peça. Por exemplo, eu não tenho uma calça de alfaiataria que eu poderia combinar com várias outras roupas. Eu não tenho um short de alfaiataria, por exemplo. Eu não tenho uma blusinha branca básica para usar no dia a dia. Eu tenho roupas muito coloridas que não conversam entre si. Então isso é uma coisa que eu quero mudar em 2025. Eu não vou deixar de comprar, mas eu vou começar a fazer compras de roupas especificamente mais conscientes. E o 8º item que eu não vou comprar em 2025 são bijuterias. Esse é um erro que eu cometi ao longo de muitos anos da minha vida, de ir lá na lojinha de bijuteria, comprar um monte de colarzinho, um monte de pulseirinha, um monte de brinquinho que depois ficavam pretos e eu precisava jogar fora porque não dava para usar mais. E isso em questão de meses ali, não durava muito tempo. Então, uma coisa que eu comecei a fazer e eu quero intensificar, né, em 2025, eu de fato não vou mais comprar bijuterias, mas eu tô tentando investir em peças de semi-joia, que eu sei que vão durar muito tempo, né? Então, peças de maior qualidade, ter poucas coisas, mas coisas que vão durar mais. Porque às vezes a gente compra um monte de brinquinho, um monte de colar, e você vai lá na lojinha, é 10, 15 reais um colar. Sendo que se você juntasse esse dinheiro
por um tempinho maior e investisse em uma semi-joia, por exemplo, que vai te acompanhar aí por anos, seria um uso bem melhor do seu dinheiro do que ficar comprando várias bijuterias que em poucos meses elas empetrejam e você já não consegue usar mais. Então esse é outro item que eu não vou comprar em 2025. E olha só, se você tá nesse processo de organizar melhor as suas finanças, de dar um rumo melhor para o seu dinheiro, montar a sua reserva de emergência, olhar para os seus gastos de maneira inteligente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link da minha planilha financeira. Essa é uma planilha que você pode usar para organizar toda a sua vida financeira. Você vai conseguir inserir ali os seus ganhos, os seus gastos por categoria, as suas dívidas. Você vai poder planejar os seus investimentos, construir a sua reserva de emergência. Ela é uma planilha extremamente intuitiva, é uma planilha onde você simplesmente insere os dados e ela calcula tudo automaticamente para você. Então eu tenho certeza que vai te auxiliar muito aí no seu processo de aprender e cuidar melhor do seu dinheiro, tá bom? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado para você, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí dessas 8 coisas que eu não vou comprar em 2025. Me conta aqui nos comentários o que você não pretende comprar em 2025, o que você não quer comprar em 2025. Vamos, continuar essa conversa. Às vezes tem coisas aí que você pensou, que às vezes a gente gasta o nosso dinheiro sem necessidade. Então comenta aqui embaixo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo.